E nosso convidado especial, proponente do caso, Guilherme Gonçalves. Primeiramente, agradecer pelo Instituto Ethos e Uniethos pela participação. Muito obrigado ao Anjos do Brasil, ao Sebrae, pela oportunidade. Obrigado, porque a gente está vivendo um momento muito importante, que é a busca do investimento, e agora chegou a hora certa da gente encontrar o nosso investidor. A me apresentar, eu sou Guilherme Gonçalves, eu sou diretor executivo da Limpgás Tecnologia, uma empresa de base tecnológica limpa, que é spin-off da Unicamp, e é pioneira no Brasil no desenvolvimento de inovações para o tratamento de emissões atmosféricas e para o tratamento de resíduos de gases industriais através de processos físicos, em substituição a processos químicos convencionais. Antes de mais nada, acredito que a maior parte da plateia é da área de gestão, como eu gostaria de desmistificar a demonização que foi criada contra o CO2. O CO2 ele é um gás essencial para a vida no planeta, ele é um gás fundamental para a fotossíntese e para todo o sistema, os ecossistemas e sistemas biológicos, e ele é apenas um dos gases que são emitidos nas emissões atmosféricas a partir da queima de combustíveis fósseis. Então, são centenas de gases que são emitidos e muitas vezes colocam a culpa no CO2, que é o menos poluente de todos eles. Então, como nós somos um grupo de cientistas que trabalha diretamente com pesquisa ligada a CO2, a CO e etc., a gente tem trabalhado com centenas de gases mais perigosos que o CO2. Então, eu só gostaria de fazer esse adendo antes de começar. As emissões de efeito estufa, segundo a Agência Internacional de Energia, no ano de 2011, a queima de combustíveis fósseis gerou cerca de 31,6 gigatoneladas de CO2 equivalente, o que é muita coisa. E o carvão, a combustão do carvão, ela é responsável por 45% dessas emissões, o petróleo por 35% e o gás natural por 20%. Este é um gráfico desenvolvido pela gente que você consegue observar a evolução das emissões de CO2 desde 1965 até 2010 e praticamente triplicou o volume de CO2 emitido pela combustão de combustíveis. Então, é uma questão que precisa ser observada, mas que a gente está falando aqui só de CO2. Vamos lembrar que tem muitos gases mais poluentes sendo emitidos junto com o CO2. Esse é um gráfico que faz parte de um estudo que eu realizei junto a um pesquisador da ONU, que é o Guilherme Lambais. Nele fica fácil de observar a dependência de combustíveis fósseis na geração de energia global. Então, por exemplo, na América do Norte, a dependência total do petróleo e do gás natural. E vale a pena olhar para a Ásia. A Ásia, mais de 50% da energia da Ásia é gerada a partir da queima de carvão mineral, o que é um seríssimo problema. E em todas as regiões, vocês podem observar que as usinas termoelétricas são responsáveis pela maior parte da geração de energia de todas as regiões. Ou seja, é a base da matriz energética global. As emissões de CO2, nesse contexto, existe uma demanda eminente por inovações em redução de emissões. A responsabilidade corporativa e as estratégias de sustentabilidade empresarial têm contribuído para as empresas buscarem soluções, apesar de ainda não existir nenhuma solução nacional. A regulação e a legislação têm induzido mudanças, então, em todas as esferas de governo, tanto estadual como federal, órgãos multilaterais têm buscado discutir quais são os limites, o que a gente pode cobrar ou não cobrar. E as soluções disponíveis no mercado por processos químicos, elas são pouco eficientes ou
ineficientes em alguns casos. Essa é uma questão fundamental dentro do nosso modelo de negócio. A Limpigás surgiu no ano de 2008 como uma spin-off de tecnologia limpa da Unicamp. Nossa missão é limpar o ar, é uma missão bem, a gente diria, ousada, porém é o que a gente se propõe a fazer realmente. Nós somos pioneiros no desenvolvimento de inovações em processos físicos para o tratamento de emissões atmosféricas e para o tratamento de resíduos de gases industriais. Fomos participantes do Venture Forum Brasil Sustentável e da Expo Brasil Sustentável durante a Rio+20, convidados pelo Ministério de Ciência e Tecnologia e pela FINEP. E o nosso objetivo é desenvolver e aplicar processos físicos em substituição a processos químicos. Nossas inovações, aqui a gente tem 2 grupos de inovações, os nanocatalisadores e o plasma frio, aplicado à quebra de moléculas de gases, que o plasma frio já é utilizado em várias partes do mundo, mas com outras aplicações. Os nanocatalisadores, o que vocês veem nessas imagens, na realidade, não é o nanocatalisador em si, mas sim a esponja, o suporte para o nanocatalisador. Essa é a primeira inovação da Limpigás, o processo pelo qual nós fazemos o suporte para o catalisador. Este é um processo físico de expansão a vácuo, e a partir desse processo a gente viabiliza uma estrutura do material com uma superfície de contato muitas vezes superior à superfície de contato de um catalisador convencional. É nesse suporte onde nós implantamos também com um processo inovador, uma implantação a vácuo de nanopartículas de metais nobres ou metais catalíticos nessa superfície. Como nós implantamos a vácuo, a gente consegue controlar exatamente quanto de metal nobre nós colocamos no nanocatalisador. Porque o catalisador, a catálise, ela é realizada nas camadas superficiais do material. Então, quando você dá um banho químico, por exemplo, você está desperdiçando uma quantidade muito grande de metais nobres, como ouro, ródio, paládio, platina e etc. No nosso caso, nós implantamos camadas atômicas, que é apenas o necessário para o catalisador funcionar. Nós podemos usar diversos materiais para o suporte dos nanocatalisadores. Aqui estão 4 exemplos: titânio, carbono tipo diamante, o DLC, o biovidro e a alumina. A terceira inovação da Limpigás é a aplicação de reatores de plasma frio para quebra de moléculas de gases. O plasma, que é o 4º estado da matéria, ele viabiliza condições físicas especiais e, com isso, viabiliza a quebra de moléculas de gases. No caso do CO2, a quebra da molécula de CO2, ela se separa, gerando oxigênio gasoso, e o carbono precipita na forma de um pó de carvão. Apenas para exemplificar, na emissão de poluentes da combustão, geralmente entra monóxido de carbono, hidrocarboneto e óxido de nitrogênio, e o que sai nos catalisadores convencionais ainda tem CO e ainda tem NOx. O nosso catalisador, nos testes de bancada, ele não apresenta nada de carbono na saída, o que significa que você tem água, oxigênio e nitrogênio. O carbono, ele fica dentro do sistema, e é esse carbono que vai precipitar na forma de um carvão, um pó de carvão. Por que nós escolhemos o setor termoelétrico para ser o nosso setor de atuação, pelo menos no início das nossas atividades? Primeiro, o baixo impacto ambiental para a construção de uma usina termoelétrica, a neutralização da poluição do processo de combustão, que é fundamental, a possibilidade de melhoria das condições do setor e da perpetuidade do setor no longo prazo é fundamental para a nossa escolha, a possibilidade de implementação de novos projetos em zonas e regiões que hoje são proibidas pela legislação ou pela regulação ambiental, como, por exemplo, as bacias aéreas saturadas do estado de São Paulo ou regiões próximas às áreas de preservação ambiental.
a possibilidade de preservar o equilíbrio ecossistêmico em regiões de difícil acesso e também a proximidade da instalação de termoelétricas nos centros consumidores de energia. Também é uma questão fundamental, que se você não tem emissões, se você minimiza os impactos ambientais e sociais da atividade termoelétrica, você pode colocar uma termoelétrica do lado do centro consumidor. E isso é fundamental para minimizar o impacto ambiental da transmissão de energia. A oportunidade do mercado termoelétrico, os reatores da Limpigás, eles viabilizam a sustentabilidade ambiental e social dentro da expansão da matriz energética suja nacional, melhorando as perspectivas do setor no curto, no médio e no longo prazo. O mercado potencial são as térmicas de combustíveis fósseis, as 1.042 até o começo do ano passado, agora já deve ter um dado um pouco mais atualizado, e as de biomassa, 428, para neutralizar emissões das térmicas de carvão, de gás, de petróleo e de biomassa. E uma questão fundamental é que o mercado termoelétrico está em forte expansão dentro do planejamento energético nacional. O target de mercado não inclui todas as térmicas, porque as térmicas de diesel, elas, apesar de serem muito ineficientes, geram muito pouca energia e poluem muito. Nós excluímos essas térmicas porque elas são pequenas e o nosso reator vai ser de grande porte. Então, o target inicial, a gente selecionaria as 102 térmicas de gás natural, as 10 de carvão mineral, as 31 de óleo de petróleo, uma de óleo ultraviscoso também de petróleo, e as 346 da cogeração de cana-de-açúcar. O sócio da empresa, o José Lino Gonçalves, que é o meu pai, ele é pós-doutor do Centro de Componentes Semicondutores da Unicamp, trabalhou mais de 27 anos com pesquisa e desenvolvimento de inovações para tratamento de gases e para gestão de gases perigosos na Unicamp. Eu sou economista, tenho uma pós-graduação em gestão e estratégia de empresas e uma pós-graduação em gestão da sustentabilidade e responsabilidade corporativa, todos os cursos pela Unicamp. Gostaria de ressaltar na nossa equipe a presença do Carlos Salles Lambert, que é o maior especialista do Brasil na área de vácuo e de plasma frio. A empresa só está nesse estágio de pesquisa pela presença dele, ele é fundamental nesse processo. O Carlyle Antônio da Cunha, que é formado em engenharia industrial e já foi diretor industrial de empresas de 3 setores diferentes. É uma pessoa com muita experiência em scale-up de tecnologias e produção de soluções inovadoras. E o José Luiz Llamas, que é um argentino especialista em automação e integração de sistemas. Ele vai ser o responsável pela integração e pela automação dos nossos futuros reatores. Eu vou parar um pouquinho nesse gráfico, que ele é fundamental. Essa é a nossa matriz estratégica de evolução do negócio. Aqui você tem os resultados obtidos e o ponto que a gente está ali, que é a busca pelo investimento. Até agora, a gente quebra o CO2, o CO, o NOx, o grupo de CFC, os CFCs e o metano em bancada. Estamos com estudos avançados para quebra de SOx e SF6, que é o maior problema da queima de carvão mineral e de petróleo. Os nanocatalisadores já estão desenvolvidos. O protótipo do reator de plasma frio ele já está finalizado e testado. O projeto do reator Limpigás, que na verdade é o que a gente precisa chegar, é onde a gente precisa chegar. O reator da Limpigás ele vai somar a ambas as tecnologias, os nanocatalisadores e o plasma frio, em um mesmo sistema, em processo contínuo de tratamento. Então esse é o desafio que a gente tem agora. E o que a gente já realizou foi aproximadamente um investimento de R$500 mil dos sócios, 22 mil horas técnicas e 5 mil horas de gestão. No ano 1, após a entrada do investidor, a gente vai trabalhar na execução do piloto industrial. O reator de plasma frio e nanocatalisadores vai ser o primeiro reator existente, conjugando ambas as tecnologias, comprovando a eficiência da tecnologia, minimizando o risco do investidor e buscamos também conseguir um projeto da FINEP de sustentabilidade, que o edital deve sair esse ano ou no começo do ano que vem.
e também uma parceria com o Desenvolve São Paulo, relacionada à linha verde para questões relacionadas à infraestrutura e também a capital de giro. O ano 2, nesse ano 1, o investimento vai ser na ordem de 2,3 milhões de reais, apenas para confeccionar esse primeiro reator, que esse primeiro reator é fundamental. Então, o investidor, no ano 1, tendo a comprovação que a tecnologia funciona, tendo o primeiro reator funcionando em campo, ele continua a investir no negócio. A continuidade do investimento vai gerar os reatores da Limpigás, a instalação do primeiro reator na usina de cogeração de cana-de-açúcar, no ano 2, a estruturação produtiva, início da estruturação, o laboratório, um projeto do Fundo Clima, do MMA e do Ministério do MMA e do BNDES, deve complementar nosso recurso de pesquisa. No ano 3, começa a expansão no mercado, o primeiro reator para térmicas de combustíveis fósseis vai ser instalado, o scale-up, a estrutura produtiva vai estar pronta e a repercussão internacional vai fazer com que a empresa atinja um novo patamar, que chega no ano 4 com a internacionalização. A expectativa no ano 4 é de termos por volta de 20 clientes e 100 reatores instalados. A estrutura corporativa vai estar montada, as parcerias estratégicas com Estados Unidos e China são fundamentais, e projetos em parceria com o Banco Mundial e com a UNEP e a UNDP. O ano 5 é o ano onde ocorre a expansão da Limpigás para fora do Brasil, provavelmente com a primeira filial sendo instalada na China, e aumenta a nossa capacidade instalada, aumenta nosso objetivo no ano 5, ter um centro de pesquisa e referência em tratamento de emissões atmosféricas e no desenvolvimento de tecnologias limpas internacional. O investimento, como eu disse, demandado é na ordem de 35 milhões, a alocação dele é infraestrutura laboratorial e pesquisa, 35%, 30% infraestrutura produtiva, 19% em mão de obra, 12% prestação de serviço de terceiro, 3% em patentes e gestão de propriedade intelectual e 1% em contingências, mas é uma questão facilmente realocada de acordo com o entendimento entre a empresa e os investidores. A projeção financeira no ano de 2015, a gente vai chegar com um faturamento de 8 a 10 milhões de reais no início das atividades operacionais. No ano de 2016, 385 milhões de reais. E no ano de 2017 é quando a empresa deslancha e o faturamento esperado em um cenário base, que não é otimista e nem pessimista, é de 1 bilhão e 485 milhões de reais de faturamento. A estratégia de desinvestimento da empresa é a realização de um segundo round de investimento no ano de 2017, que pode tanto ser antecipada como prorrogada de acordo com a expectativa e a estratégia tanto do sócio como do nosso investidor. E existem duas possibilidades: a saída do investidor vendendo para uma empresa, eu coloquei apenas alguns exemplos ali, como Petrobras, Evonik, BASF, Praxiair, Eletrobras, etc. E fundos de investimento que investem globalmente em tecnologias como a nossa e estão interessados em soluções para redução de emissões atualmente e vão continuar investindo em inovações como o Global Environmental Fund e outros. Muito obrigado. Eu gostaria muito de agradecer a participação. Espero receber contribuições de vocês e também ter a oportunidade de atingirmos os nossos objetivos, que é encontrar o nosso investidor, o mega anjo, né, salvador, ou então um fundo que esteja alinhado com as nossas estratégias e principalmente com os nossos valores morais e éticos. Obrigado. Muito obrigada, Guilherme, pela apresentação. Você pode ficar aí. Pode ficar. Eu vou passar, então, agora a palavra para o Cássio,
para fazer a pergunta para o Guilherme. Bom, queria que você interasse algumas informações adicionais que eu não encontrei na apresentação. A primeira, que eu acho que é mais importante para a gente entender, é do teu modelo de negócio. Né? Você falou que você vai, enfim, fazer todo o tratamento desses gases, poluentes, enfim, mas como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Quem vai pagar a conta? E por que eles vão pagar a conta para você e não vão pagar para outro? Eu vou ganhar dinheiro com a venda dos reatores. A prestação de serviço associada à comercialização dos reatores é residual em relação ao faturamento. Tá. Basicamente, os reatores são soluções de altíssimo valor agregado, então, só vou dar uma estimativa de preço final na ordem de 20 a 30 milhões de reais. As soluções disponíveis no mercado hoje, elas giram em torno de 15 a 50 milhões de dólares. Então, a gente colocou ali um valor, no mínimo, do concorrente potencial, que vai ser menos eficiente. O concorrente potencial é menos eficiente que a nossa solução. Então, o nosso objetivo é realmente revolucionar esse mercado. As térmicas estão sendo cobradas pela melhoria, pela redução de emissões, e tem uma questão fundamental. No Brasil, a legislação já obriga a redução de emissões. No entanto, como não tem uma tecnologia nacional disponível no mercado e economicamente viável, o governo federal não pode impor a adoção de tecnologias estrangeiras. Então, o mercado nacional aí é um mercado fantástico para a gente, mas a gente tem um processo entre a entrada no mercado e o legislador e o órgão regulador, que na realidade vai ser o IBAMA e o MMA, até eles conseguirem decidirem que todas as térmicas no Brasil vão ter que adotar o nosso reator. Isso aí é um cenário ótimo, e a gente nem considera nessas projeções, mas é um cenário factível, e inclusive na nossa apresentação no MMA, 2 anos atrás, eles que nos explicaram esse cenário. Então, não é nada que a gente está inventando, é o que o MMA passou para a gente na área de redução de emissões. Obrigada. Ricardo, você pode fazer a sua pergunta. Boa tarde, Guilherme. Bem interessante a apresentação, o projeto de vocês. Eu fiquei só com uma dúvida, e você até de uma certa forma já entrou no assunto, né, em relação à conjugação com a política energética nacional. Né? Eu não percebi ali na apresentação nenhuma correlação com o plano de desenvolvimento energético, né, 2030, o futuro aí 2035. Né? E vocês também calçaram aqui uma expectativa grande de 112 térmicas movidas a gás natural. Né? A questão do gás natural também está suscitando uma controvérsia muito grande, né, em termos de disponibilidade, em termos de viabilidade aí de uso. Como é que vocês estão percebendo isso, se isso também não é um fator de risco no plano de negócio de vocês? É um fator de risco, sim, mas como o nosso reator ele objetiva a quebra dos gases, independente da fonte poluidora, é claro que a emissão do gás natural ela é menos poluente do que a emissão do carvão mineral. A gente sabe que tem uma predominância global pela queima e combustão desses combustíveis. Então, nesse sentido, a gente não tem uma perspectiva de problema em relação ao planejamento estratégico do governo, em relação ao plano de 2030, porque no plano já tem uma indicação do crescimento do número de térmicas, e inclusive tem empresas estrangeiras que estão olhando o Brasil e querem entrar nessa área de térmica, em substituição aos megaprojetos hidrelétricos. E a gente gostaria de entrar nesse fluxo junto com essas empresas internacionais, porque além dessas empresas internacionais elas querem comprar empresas nacionais na área, mas querem instalar novas usinas. Então, vai ser um diferencial para ela mostrar que ela está usando uma solução nacional e está minimizando impacto. Então, faz todo sentido as preocupações em relação ao fornecimento de gás da Bolívia, em relação a todas essas questões. Temos pessoas na nossa equipe que, inclusive, não visualizam
a continuidade do fornecimento de gás da Bolívia. No entanto, independente do gás natural ou não, a gente vai continuar queimando petróleo e carvão. Então, a gente sabe que uma parceria com a Eletrobras e com a Petrobras nessa área resolveria nossos problemas no médio prazo. Então, vou passar a palavra para o Daniel. Boa tarde, parabéns pela apresentação, muito interessante. Eu queria complementar talvez um pouco a pergunta que o Cássio fez. Queria que você explicasse um pouco melhor qual que é o tempo médio, qual que é a vida útil desses reatores e o que levaria as indústrias hoje que já usam reatores talvez menos eficientes do que o seu do ponto de vista sustentável, o que levaria essas termoelétricas a trocar os reatores numa velocidade tão grande como, quer dizer, é uma questão de obrigação de legislação ou é puramente uma questão de viés sustentável, realmente tem um apelo econômico, porque uma coisa é eu comprar um produto que é mais eficiente e custa o mesmo preço. Outra coisa é eu trocar um reator que eu já tenho, né? O que me levaria a trocar esse reator que eu já tenho? E também, outra questão, o que protege vocês nesse mercado, uma vez que você homologou essa tecnologia e ela virou talvez um padrão nacional, como vocês querem, o que protege de outros players grandes aí com bastante capital entrarem com uma tecnologia similar? São várias questões. Prazo de duração do reator. Sinceramente, ainda não sabemos, porque a curva de aprendizado está na metade ainda. Então, tem um processo agora que é confeccionar um reator que conjugue as duas tecnologias e que opere em longo prazo. Então, é muito diferente a gente ter um teste em bancada que fica funcionando durante um dia e a gente confirma a eficiência, do que você ter 2 anos de piloto sendo testado, monitorado, fazendo medições, levando para laboratório e acompanhando o processo. Então, de fato, quanto tempo vai durar o reator, a gente ainda não sabe. O que a gente sabe é que toda a estrutura do reator ela vai durar. O que não vai durar é a superfície do catalisador. Então, aquela estrutura de esponja que vai estar inserida dentro do reator como um todo, ela vai ter que ser retirada a partir do momento que ela estiver saturada. A expectativa que a gente tem é que dure entre 2 e 3 anos cada troca de esponja, porque ela tem um prazo de saturação talvez interessante, porque pensando como um insumo, ela vai ser inserida apenas dentro da manutenção da térmica já, que a usina já realiza. Então, o nosso reator ele não pode parar a usina termoelétrica. Então, a gente vai ter que associar a manutenção do cliente à manutenção do reator também. Isso vai ter que ser um casamento entre a gente e o cliente. Tinha outra questão? Associado a isso, um pouco a minha pergunta era por que a usina que já tem um reator trocaria pelo seu? Basicamente, o que a gente observa hoje é que a maioria das usinas nacionais não tem nenhuma solução. Uma parte delas tem uma solução parcial e uma parte está investindo pesado, eles estão reservando cerca de 5% a 8% do montante de investimento para uma usina para recuperação e mitigação de impactos ambientais. Eu tenho um exemplo claro, um exemplo interessante, que é aquela térmica que o grupo do EIC estava construindo no Chile, e eles tiveram um projeto embargado exatamente porque eles não conseguiram provar para o governo chileno que eles iam conseguir mitigar esses impactos. Então, ficaram com 4 bilhões de investimento travado porque não mitigaram impactos. E essa é a nossa questão. A gente tem um cenário hoje no Brasil, que eu não posso citar nomes de empresas, mas eu sei que tem algumas térmicas no Brasil que ela polui tudo. Tudo que é gerado de emissão, ela polui. Mas, como está tendo uma pressão do governo, olha, liga a térmica, pode faltar energia, tal, aí o pessoal... Aí polui durante um tempo, e o governo fala assim, não, agora já não estamos precisando da térmica ligada. Então, como o governo está dependendo da energia, o governo não consegue exigir a minimização de impactos ambientais.
Então, assim, é um cenário bem complexo, não é simples. Fora do Brasil, já tem uma legislação mais restritiva. Eu sei que na Alemanha, na França, estão restringindo bastante, mas eu também sei que na China, esse aí é o principal problema da China hoje. Então, a China, apesar de ser o país que mais emite, também é o país que mais está investindo em soluções para reduzir as emissões, porque esse é o principal problema social hoje deles, principalmente associado às cidades e à poluição atmosférica que está chegando nos centros urbanos, né? Alguém tem mais alguma pergunta? Se gostaria de falar mais alguma coisa? Pergunta, afinal, a questão de propriedade intelectual, você já tem, eu não sei se isso vai ser um modelo de invenção, um modelo de aplicação, mas você já tem isso depositado? Como é que funciona essa parte de patentes? O que vocês já trabalharam nisso? O que você já tem desenvolvido? Também é uma questão complexa por causa da presença do Carlos Salles Lambert. Ele é detentor de uma parte dos processos e das tecnologias associadas a esse processo que já foram desenvolvidas há anos, alguns processos já foram desenvolvidos há mais de uma década e já existem aplicações do processo não protegido intelectualmente para outras áreas, como, por exemplo, já existem materiais expandidos a vácuo pelo processo dele, sendo aplicado na área de aeronáutica e na área de biomateriais para a medicina. Então, nós temos o segredo industrial relacionado à confecção da esponja. Isso é uma questão, esse segredo industrial, não é patente. Em relação ao plasma, o plasma já está em domínio público, mas a aplicação do plasma para quebra de gases é o que vai ser objeto de uma proteção aqui no Brasil. Então, existem questões muito complexas. O que vai ser patente de invenção é a conjugação do nanocatalisador e do plasma frio, que é um estudo de patente muito complexo. A gente já está estudando isso há aproximadamente 16, 18 meses, e provavelmente vamos dar entrada no ano que vem, porque como a gente ainda não tem o piloto e a gente não consegue prever tudo o que vai acontecer no processo, a gente pretende já estar próximo de ter o piloto operacional para dar entrada na patente, fechando todas as possíveis entrantes que se basearem na nossa tecnologia. Então, basicamente, a gente vai ter 2 segredos industriais e a propriedade intelectual depois de ter a conjugação das 2 tecnologias. Minha pergunta também era nessa linha, na questão da propriedade intelectual, mas aí eu estendo um pouco mais, como é que está a questão da divisão acionária entre vocês, né? Como vocês estão já organizados, né? A empresa foi criada comigo, com meu pai, 50% de cada um. E foi ótima essa pergunta, porque o nosso investidor tem que saber que tanto o Carlos Salles Lambert como o Carlyle Antônio Cunha vão ser nossos sócios, e o Carlos Salles Lambert, ele, por ainda estar associado à universidade, a outros centros de pesquisa, etc., tem outras responsabilidades, ele vai ser sócio nós vamos ser sócios em partes iguais, tá? Independente da porcentagem que o fundo de investimento ou o investidor entrar. Ele vai ter uma participação menos ativa na empresa e mais consultiva. E o Carlyle, ao contrário, vai ser uma participação de diretor industrial mesmo, porque é ele que vai fazer esse scale-up e vai padronizar os processos, padronizar os reatores, os fornecedores e os projetos. Então, nós 4 vamos ter partes iguais de participação na empresa. No entanto, o Salles ele vai ser mais consultivo do que dia a dia. Um perfil mais tecnológico, mais técnico. Existe algum ingresso de algum membro que seja mais comercial, tem uma visão mais mercadológica? Como é que vocês estão pensando nessa linha? Por enquanto, sou só eu mesmo. É um grupo muito de cientistas, muito técnico,
um especialista em plasma frio, especialista em vácuo, especialista em gases perigosos, especialista em catalisadores, especialista em automação, e aí eu sou o único que não sou técnico dessa história toda. Então, realmente, a gente vai precisar, junto com um investidor, estruturar uma área comercial, trazer um diretor comercial com experiência. Isso aí, com certeza, vai ser fundamental para a expansão dos negócios. Porque depois de padronizados as soluções, nós não vamos ter tantas dificuldades para produzir em escala. A dificuldade vai ser para expandir mercado e captar cliente. Então, vai ser fundamental um diretor comercial mesmo. Ótimo, Guilherme. Eu quero te dizer que, do ponto de vista da sustentabilidade, vocês estão com uma mega oportunidade na mão, né? Porque falta tecnologia para mitigação de mudanças climáticas. Eu acho que é uma oportunidade incrível. Ao mesmo tempo, e como é uma oportunidade exatamente porque lida com uma questão que está posta e que precisa ser resolvida e rapidamente, ao mesmo tempo está vinculada a uma atividade que hoje, igual você começou a sua explicação falando, né? Está demonizada, né? Que é a termoelétrica. Então, se for realmente uma solução implementada para as termoelétricas que estão instaladas, eu acho que aí está a oportunidade, né? E, claro, que também abriria novas oportunidades teria o outro lado, que é viabilizar novas termoelétricas, maior utilização de carvão mineral, que emite também, né? Eu acho que é importante a gente alinhar aqui que não só emite na queima, mas emite na exploração. Então, tem dois lados importantes aí, mas eu não deixo de achar que é uma boa oportunidade para a mitigação do que já está feito, né? E que o mundo cada dia mais é dependente. Com isso, eu encerro essa parte das perguntas. Eu te convido para tomar um café e convido os consultores a conversarem um pouquinho com o pessoal aí das mesas para organizarem um feedback para te dar, porque eu acho que essa parte é super relevante para você. Só posso comentar? Em relação ao carvão e exploração de petróleo para queima, a gente sabe que é um problema mesmo. O impacto ambiental da térmica estaria associado diretamente ao insumo e não mais à emissão. E a gente sabe que isso é uma etapa transitória e não é para sempre. E, com certeza, vai surgir uma inovação, uma solução em energia renovável, que não é nenhuma dessas renováveis que a gente está vendo, não é solar, não é eólica, e essa energia vai substituir todas as outras e vai quebrar o paradigma da geração de energia e a dependência tanto das petrolíferas e do setor energético. Então, assim, a gente sabe que é uma transição, mas é importante a gente melhorar o padrão. Melhorar o que existe. Melhorar o padrão do que está atuando hoje. Eu queria ser tão otimista como você, mas... Então tá, gente, vamos conversar um pouquinho entre nós aí na mesa e a gente volta daqui 20 minutos para o feedback para o Guilherme. Obrigada. Até daqui a pouco. Então, eu vou começar te dando um feedback do que eu escutei. Assim, a grande dificuldade que eu acho que você tem, a grande barreira que você tem, é o volume de capital que você precisa para fazer o piloto, né? E o risco que você tem, que o investidor vai ter que correr por causa desse piloto. Então, aí estava conversando com os colegas aqui, e o que foi dito por que fazer um reator para uma termoelétrica e não, por exemplo, fazer um reator para carro? Né? Porque você teria escala, você teria um custo mais baixo de produzir esse reator, e você também estaria resolvendo um problema que é muito sério, né? Que é a emissão atmosférica nos grandes centros urbanos hoje, que é um problema que tende a piorar, né? Principalmente no Brasil, com a política
redução de IPI, venda de carros. Então, assim, dar um passo atrás de repente, pensar numa forma de fazer um reator que pudesse ser utilizado, por exemplo, em carro. Foi um feedback que eu recebi, eu acho que é importante compartilhar com você. Queria passar a palavra aqui para o Cássio. Bom, vamos lá. A gente começa sempre pelas más notícias, tá? Depois a gente conta as boas, tá? Sentimos muito, pessoal muito, né, assim, assustado no sentido assim, falou, puxa, como é que eles vão conseguir fazer esse negócio desse tamanho em tão pouco tempo? Né? Muito difícil. E, assim, olhando pela ótica do investidor, já te adianto uma coisa. Tá? Investidor tradicional, investidor isso não é em anjo. Tá? Isso a gente fala de venture capital para private equity, para o valor do investimento que você está olhando, estou falando de investimento completo. Tá? É um investidor que não assume risco tecnológico. Tá? Ele não vai tomar o risco tecnológico. Para ele, o risco tecnológico é uma fase anterior que já tem que estar resolvida. Então, até uma sugestão que veio do grupo, e que eu acho que é salutar, para essa primeira fase que você falou que é 2,3 milhões, talvez você consiga uma linha de subvenção econômica, acho que você até falou que a FINEP tem um edital para ser soltado, e você pode tentar viabilizar essa fase inicial por aí. Tá? Mas aí eu vou dar uma visão minha pessoal do teu negócio, que é muito comum do que eu vejo. É claro que assim, o primeiro contato que a gente está tendo, então, pode ter algumas premissas que eu estou usando que talvez não sejam as mais adequadas, mas, geralmente, o teu caso se enquadra muito naquele caso que você tem uma empresa que tem uma base tecnológica extremamente forte, como foi dito, né? Você é o único que não é da área, né? Todo o resto tem uma competência muito boa que tem muito valor. Só que a forma como vocês estão usando esse valor talvez não seja a melhor forma. Por que não seria a melhor forma? Porque se você tem competência tecnológica, vocês não, tem até uma pessoa que eu vi que tem competência industrial, automação e tal, mas não tem uma estrutura para isso montada. E montar isso do zero, para fazer um negócio que você não sabe ainda se vai funcionar ou não, é muito difícil, você não vai conseguir achar alguém que tope esse risco. Então, por que não pensar, falar, se eu sou uma empresa de tecnologia, deixa eu ir até o meu core do meu negócio, que é o quê? Desenvolver a tecnologia e licenciar essa tecnologia. Transferir para alguém que tenha o core, a competência na área industrial, né, que tenha o capital necessário para fazer isso, tem os recursos necessários, tem acesso ao mercado, né, mais fácil, né, e o mercado talvez até que seja muito maior que o Brasil. Também. Vocês estão falando muito de Brasil, 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 mas acho que assim, a gente tem um pouco da síndrome, né? O brasileiro tem essa síndrome. Bom, eu estou aqui, então vou tentar vender aqui no meu bairro, né, na minha região. Se você mesmo falou, a China, isso é um problema seríssimo. Ou seja, eu tive várias vezes na China, é terrível a situação que você tem. Né? Fica aquela neblina assim, que você vai ver, o que é neblina? É de poluição pura aqui. Né? Parece que está um negócio denso, né? Terrível. Aí, como você falou, eles estão investindo muito nisso. Então, lá com certeza existem muitas oportunidades para fazer isso. Eles têm muita necessidade dessa solução. Então, assim, eu pensaria um pouco fora da caixa. Acho que vocês planejaram, é um plano muito, vamos dizer assim, né, aquele planinho básico. Né? Então, vamos lá, como é que eu transformo, né, essa tecnologia em produto e faço isso tudo sozinho? Ainda mais hoje em dia, pensar em fazer as coisas sozinho é muito difícil. Tudo a gente tem que pensar em fazer junto com alianças. Né? Hoje tem o que o pessoal chama de competition, né, que você concorre com alguém e coopera com ele ao mesmo tempo, entendeu? Então, eu pensaria muito em repensar seu negócio, em pensar, bom, se eu sou uma pessoa que tem uma competência, uma empresa que tem uma competência tecnológica muito grande, vou usar essa competência da melhor forma possível, continuar mantendo o meu core, que é ser isso. Se eu quero ser uma empresa industrial, é outra história, entendeu? Misturar as duas coisas, dificilmente você vai conseguir ter sucesso. Porque, assim, primeiro que eu falei, dificilmente alguém vai tomar esse risco, vai querer tomar esse risco. É um risco muito alto para alguém tomar. Entendeu? Então, enfim, assim, é uma outra sugestão que a gente dá, né, dentro da linha que você está atuando, mas pensar em outro caminho, porque, né, a má notícia é que desse caminho, sinceramente, pela minha experiência, pelo que eu já vi até hoje, as suas chances são baixas. Acho que se você pensar em outro caminho, talvez as suas chances subam bastante de você conseguir ter muito sucesso. Necessariamente mantém as mesmas opiniões nos mesmos momentos. Eu acho que, em termos de pensar um negócio a médio e longo prazo,
seria interessante vocês terem um olhar também, uma preocupação bem correlacionada à questão energética e à questão ambiental. O projeto é ótimo, do viés ambiental, do lado da sustentabilidade, mas ele esbarra em algumas possíveis dificuldades em termos de aceitação por conta de questões energéticas, aí, políticas, né, nacionais de investimento. E aí pensando em quem é o principal comprador do produto de você. Se for o governo federal, no caso, os governos estaduais, né, essa proximidade tem que estar muito bem fechada, muito bem negociada, digamos assim. Senão você escolhe um risco de ter uma ótima tecnologia, mas ela não está necessariamente associada ao interesse de compra do governo, enfim, de quem tem aí a proposta do plano. Daniel, por favor. Olha, eu acho que a maioria dos pontos eles já disseram. A impressão geral que eu tenho é que o projeto ele parece muito grande para a estrutura que vocês têm hoje, né? Então, assim, é um negócio muito grande, de valor muito alto, de investimento muito alto, de projeções muito altas, né? Não que você não tenha que ser ambicioso, muito pelo contrário, mas olhando isso, a minha percepção, sem conhecer absolutamente nada desse setor, mas eu acho que isso vai demorar pelo menos 3 vezes mais tempo e vai precisar de 3 vezes mais dinheiro, né? Então, acho que vai ser um ciclo longo para você desenvolver, homologar, testar, ter todos os certificados de segurança, começar a vender o primeiro, provar que funciona, vender o segundo. Então, acho que isso é um ciclo longo, acho que você vai precisar de um pulmão e um colchão de segurança aí razoavelmente grande para executar. E assim como eles, o que a gente discutiu com os grupos, eu acho que valeria a pena você pensar realmente em focar e pegar o core do seu pai, dos outros sócios, para focar realmente na área tecnológica. Quer dizer, como é que eu crio a melhor tecnologia, crio o melhor diferencial, melhor produtividade energética em questão de gases, de redução, e como é que eu faço isso ser protegível de alguma forma, seja com uma patente, seja com um segredo industrial super avançado, alguma coisa que não seja assim, domínio público ou elementar. A partir do momento que você cria isso e prova que o conceito funciona, talvez você tenha que, para esse conceito, bancar um piloto, aí talvez, se você conseguir um edital, o FINEP, uma subvenção, alguma coisa, ajuda, né? E a partir disso você tentar uma associação, talvez com algum player do mercado que queira realmente bancar isso, bancar o teste, bancar o piloto, bancar toda a estrutura. Me parece que o negócio é um pouco grande para vocês levarem isso sozinho. Também concordo, não sei se eu olharia Brasil de cara, talvez eu olharia o Brasil do ponto de vista de desenvolvimento da tecnologia, não do ponto de vista de deployment, né, de implementação, que a gente fala da ideia, como o primeiro passo. E assim como o Cássio, acho que é importante dar o feedback também, porque você está nessa de procurar investidores, procurar capital, né? Falando até um pouco como investidor, apesar de nem ser meu perfil, porque a gente atua mais no seed, no venture capital, do que você está quase no nível de private equity aí com a sua demanda, mas eu concordo 100% com o que o Cássio falou. Assim, é muito difícil o investidor tomar esse risco tecnológico, comprometer uma quantia de dinheiro relevante como essa para esse tipo de produto. Então, teria que ter uma compra disso já numa escala muito bem amarrada para o investidor ter, no mínimo, a certeza de que, se o negócio funciona, ele já tem venda garantida, né? Então, esse plano de vendas, o negócio funcionou. O que eu faço agora? Eu vou fazer um folder, eu vou mandar pelo correio, eu vou bater na porta da usina, eu vou ligar para 15 pessoas que eu conheço. Quer dizer, como é que eu vendo esse negócio? Como é que eu entro no mercado? Acho que esse plano de entrada no mercado, de venda, ele tem que ser um pouquinho mais detalhado também, para dar mais segurança para quem está olhando de fora. Tá? Então, acho que um pouco são esses meus feedbacks. A parte de falar... Não, mas assim, tem mais algum comentário que a gente gostaria de fazer? Bom, então, você quer falar? Só assim, para completar, né, acho que assim, vocês têm motivação. Então, o que a gente está buscando fazer, eu sei que é difícil estar ouvindo aí e tal, mas assim, o que a gente quer dizer é o seguinte: use essa motivação, que é muito importante, é fundamental, quer dizer, qualquer empreendedor é feito na base de motivação. O que a gente está dizendo é só, mude um pouco a tua direção, entendeu? Repense um pouco a forma como você aplicar essa motivação, entendeu? No final é isso, tá? Isso que a gente deixar claro, porque eu falei, a importância, né, o impacto que a gente pode ter com o que vocês estão desenvolvendo é muito importante. E assim, até falando mais genericamente, a gente vê que no Brasil a gente sofre de uma síndrome de falar, puxa, a gente tem muita competência pessoal, a gente sabe disso, né? Eu lembro muito bem, desde a época de universidade, eu tinha colegas que eu considerava brilhantes,
Caras assim que faziam coisas assim que a gente tinha até, apesar de estudar na época de comparação internacional, enfim, não deviam nada para ninguém. O problema é o caminho que às vezes eles tomavam para conseguir transformar aquilo em alguma coisa que pudesse, né, realmente gerar um impacto. Quer dizer, um caminho de falar, bom, vou fazer, mas vou fazer sozinho. Não, não faça sozinho. Pense, como é que, quem eu posso fazer junto esse negócio? E junto não é pessoas só, é entidades, é empresas, organizações. Quer dizer, você precisa mobilizar muita gente, e gente com a capacidade necessária para trabalhar juntos com você para conseguir um objetivo. É isso, para fechar. Eu acho também só um comentário. Eu participo de vários comitês de incubadoras de empresas, de parques tecnológicos, né? Então, tem esses momentos que a gente sabatina, né, os candidatos, né? E muitas vezes a gente se depara com excelentes projetos, né, mas que falta, às vezes, um componente, um viés mais comercial, um viés um pouco mais tecnológico, enfim. É difícil o projeto já estar totalmente redondo para que ele efetivamente consiga aí ganhar escala de mercado. Eu acho que vocês têm vários componentes aí extremamente relevantes para que o projeto dê certo, né? A expectativa é que vocês realmente tenham um olhar talvez um pouco mais particular pelo viés comercial, pelo viés mercadológico, né? Então, minha proposta aí é que vocês não desanimem nas primeiras barreiras aí que vocês encontram nesses processos aí, em termos de buscar investidores, buscar parceiros comerciais, porque, como foi falado, né, o risco tecnológico é uma parcela extremamente forte aí do processo e que ele precisa ser superado, né? A parte seguinte, que já é o risco do negócio, pelo viés mercadológico, entra com outro tipo de grupo, outro tipo de interlocutores, né? Muitas vezes vocês, pelo viés acadêmico, mais tecnológico, não têm essa vivência, esse tipo de trajetória. É por isso que eu fiz aquela pergunta em relação ao perfil dos sócios, que eu acho que vocês têm que buscar uma composição aí em termos de grupo, até para ter uma tratativa mais, digamos assim, especializada junto a esse tipo de interlocutor. Ótimo, olha, eu quero dizer também que é unânime que a tecnologia que vocês estão desenvolvendo, e desenvolveram, aliás, né, que estão, é super relevante para o planeta. Né? Então, quero dizer como Cássio, não desanime, né? Assim, a gente precisa de soluções para mitigação dos gases de efeito estufa, e que faz parte do processo. Assim, né? Completando o que o Ricardo falava, você tem uma super barreira, que é o risco tecnológico, e pode ser a sua barreira depois de entrada de um competidor. Então, se você passar isso, depois é o que vai te, né, garantir o que você está procurando aí, que é ficar e toda aquela projeção lá da sua empresa. Então, continue assim. A gente está aqui, como foi dito, para exatamente te dar o feedback, mas de forma nenhuma te desmotivar. Então, eu quero agradecer a todos que estavam aqui, participaram dessa atividade. Eu perdi um papel que eu precisava, vamos ver, eu vou lembrar de cabeça. Então, a gente, para essa seleção, a gente contou com a ajuda de vários consultores, vários especialistas. Eu queria agradecer a todos eles. Vou tentar lembrar os nomes: o Daniel, o Ibre, que está aqui, o Vitor Barros, o Marcelo Nakagawa, o Camilo Terra Nova, que também está aqui agora na plateia, o Paulo Camargo e o Rafael Dias e o Gustavo Pimentel, que está aqui. Eu ia fazer uma super gafe. Então, obrigada a todos. Eu peço que preencham a fichinha de avaliação, que é super relevante para a gente, essa informação. E convidar também para o evento que vai acontecer aqui às 18h30, que é o lançamento de um estudo sobre sustentabilidade das instituições financeiras, que foi feito do Unietos junto com a Deloitte. E eu agradeço a todos e eu encerro a sessão. Obrigada. Obrigado.